Plantei, me endividei, e agora? O que eu faço? Né? Você está nessa situação? Conhece alguém que está nessa situação? Pegou um crédito com o banco, independente seja para plantar ou para investir na agropecuária, fez o investimento e ele não retornou. E agora, o que eu faço? Na maioria das vezes, esse tipo de operação está garantida com a sua propriedade, né? Você deu ali o seu sítio, a sua fazenda ou a sua chácara como garantia. Talvez você tenha dado também seus implementos agrícolas em garantia, trator, pulverizador, e talvez até a própria produção, né? As sacas que serão produzidas, as cabeças de gado, tudo isso está garantindo essa bendita dessa dívida que você está numa situação complicadíssima, não sabe o que fazer, não sabe como começar, não sabe se tem, na verdade, solução para esse problema. Se você está numa situação assim, ou conhece alguém que está numa situação assim, esse vídeo é para você. Eu sou advogado, especialista em crédito rural, trabalho com isso exclusivamente desde 2019, já ajudamos centenas de produtores rurais em mais de 24 estados do país e a gente conhece bastante a cabeça do produtor rural nesse momento, quando ele está nessa situação. E esse vídeo é sobre isso. E agora? O e agora é o mindset, é a mentalidade. Você precisa, o primeiro passo não é sair atrás de um agiota, o primeiro passo não é ir atrás de mais empréstimo no banco, não é ir falar com o seu gerente, que ele vai se fazer de seu amigo, vai às vezes renegociar isso de uma forma errada, só para você pagar mais juros e ele ficar bem na fita lá, que ele cumpriu as cotas, as metas dele. O primeiro passo não é nada disso, não é se desesperar, não é vender o carro, não, nada disso. O primeiro passo é você sentar e ter a consciência de que você não é o culpado. Todo mundo apostou. Então, a loja de insumo te deu o crédito para você pegar os insumos, a ração, os agrodefensivos, apostando que aquela produção daria certo. O banco te deu o crédito, concedeu o custeio, o financiamento, Pronaf, Moder Frota, apostando que aquela produção daria certo. Você, a sua família, vocês trabalharam meses, talvez anos, em prol daquele negócio, apostando que aquilo daria certo. Então todo mundo fez apostas aqui. Por que é que quando acontece alguma coisa e dá errado, a única pessoa que paga a aposta é você? O banco apostou, mas ele não tem nada com isso, ele quer receber. A casa de insumos apostou, mas ela não tem nada com isso, ela quer receber. Os funcionários não tem nada com isso, eles querem receber. O fisco não tem nada com isso, todo mundo só quer receber e você é o culpado. Você é o devedor, você é o cara que não... Por que todo mundo fez apostas, mas a única pessoa que realmente paga o cacife quando a coisa desanda é você, produtor rural? Você acha que tá certo isso? Eu não acho, e a Constituição Federal também não acha. O Manual de Crédito Rural também não acha. O Congresso Nacional, o Banco Central do Brasil não acha. Tanto é que foram promulgadas leis que te dão um respiro nessa situação, que dividem o risco na hora da exploração. Então, o produtor vai correr risco, mas o banco também vai correr risco, a casa de insumos também vai correr risco, o posto de combustíveis onde você pegou o diesel para fazer a exploração da atividade também vai correr. Todo mundo está no risco. Todo mundo está no risco. E esse risco é dividido de acordo com o Manual de Crédito Rural e de acordo com o artigo 5º, inciso 26 da Constituição, em que o produtor rural vai ter o direito de não perder a sua propriedade para pagar uma dívida. O produtor rural vai ter o jeito de renegociar a sua dívida para pagar ela mais parceladamente. O banco vai ter que esperar por isso. A casa de insumos vai ter que... A cooperativa vai ter que esperar por isso, porque todo mundo estava no risco. Todo mundo estava ali apostando naquela atividade. Mas qual que é o problema? O problema é que o produtor rural ele se sente indigno. Ele se sente não merecedor, porque ele deve. Ele está devendo. Ele colocou a família dele em risco. Ele entra num estado de profunda melancolia, para não dizer depressão, numa ansiedade tão grande, tamanha, que ele fica ali submerso naquele mundo e ele não vê solução.
Ele não vê a luz no fim do túnel, aliás, nem tem luz. E, na verdade, para ele não é um túnel, é um poço. Ele tá lá no fundo, ele deve, ele é... Quando ele tava com a grana, ele era o melhor cara do mundo, né? Então ele dava emprego, ele comprava as coisas, ele colocava dinheiro na economia, ele fazia as coisas acontecerem. Agora que deu errado, ou porque não choveu, ou porque o preço da saca caiu, ou porque o preço do leite está lá embaixo, então deu errado. Produziu, não consegue vender. Ou o preço tá bom, mas ele não conseguiu produzir, ele teve quebra de safra. Deu errado, tá na pior. Então agora ele é o caloteiro, ele é o indigno, ele é o cara que deve pra todo mundo, ele é um nada. Primeira coisa que o produtor tem que fazer é sair desse estado. É entender que ele estava numa roda de investidores. Junto com ele estava o banco, estava a casa de insumos, a loja de insumos, estava o posto de combustível, todo mundo ali era investidor. Estavam investindo tanto quanto ele. Tem que assumir as consequências do prejuízo tanto quanto ele. É muito fácil a gente estar aqui, todo mundo aqui é sócio, mas na hora que der errado é só você que vai pagar o pato? Como assim? Então, a legislação, ela enxerga dessa forma o produtor rural. E o produtor rural tem que se entender dessa forma. Tem que se enxergar dessa forma. Eu não sou indigno. Não. Eu fiz um investimento. As outras pessoas que estavam no empreendimento acreditavam nesse empreendimento tanto quanto eu e ele deu errado. E agora nós vamos ter que trabalhar de novo, todo mundo junto, para colocar esse empreendimento para rodar. Para que no próximo ano, na próxima safra, no próximo período, eu tenha condições de pagar uma parte desse débito e prorrogar o restante. É necessário que todo mundo entenda isso. E não simplesmente que todo mundo aponte o dedo do produtor rural e falar a culpa é sua. Então, plantei, me endividei. E agora? Agora é pôr a cabeça no lugar, chamar a família para conversar, falar, ó, vamos ter que segurar as pontas, cara. É menos shopping, é menos bolsa, é menos isso, é menos aquilo. É readequar o padrão de vida para a nova realidade. Chamar os avalistas. Se você tem avalista, alguém avalizou, falar, olha, tive um problema, não vou conseguir pagar o banco, você está como avalista, precisamos ir atrás de um advogado especialista para conseguirmos a renegociação dessa dívida. Porque todo mundo aqui apostou que daria certo e não deu certo. Então todo mundo aqui vai ter que assumir a sua responsabilidade sobre isso. Qual é a responsabilidade do produtor sobre isso? No próximo ano, tá lá de novo, plantando, cuidando do gado, fazendo as coisas acontecerem. Qual é a responsabilidade do banco sobre isso? Segurar o rojão e alongar essa dívida, receber essa dívida em parcelas menores e em maior número de parcelas. Qual é a responsabilidade de cada um de nós? Tá, mas aí ninguém vai querer assumir a bronca, cara. É aí que entra o advogado especialista em crédito rural. Ele vai fazer com que o juiz determine que cada investidor assuma a sua parte do risco. Então ele vai dizer, olha, a propriedade não pode ser penhorada. Então, ponto. Já te dá aí para você, produtor rural, uma forma de subsistência. Você não vai perder a sua propriedade. Começa por aí. Segundo, vai ter que dividir em mais parcelas, viu? Ia receber agora dia tal? Não, vai dividir em mais 10, em mais 15, em mais 20 parcelas. Outra coisa, precisa de um período de carência. Porque ele só vai ter condições de pagar a primeira parcela depois do primeiro ciclo. Primeira safra, a primeira venda de leite, a primeira engorda. Precisa esperar esse ciclo acontecer. E às vezes depois do segundo ciclo. Talvez ele tenha outras dívidas antes disso. Então, o papel do advogado do produtor rural é fazer com que o Poder Judiciário coloque cada um no seu lugar. Fazer com que o Poder Judiciário faça cada um dos investidores desse ciclo assumir a sua responsabilidade sobre aquele investimento. E não deixar tudo a bomba estourando na mão do produtor rural sozinho. Isso tudo só é possível, e o começo disso tudo está na mentalidade do produtor rural. Ele não pode se vitimizar, ele não pode se ver como um cara indigno, desonesto, caloteiro. Ele tem que agir com maturidade. Tem que ser homem de negócios aqui. Não pode ser ingênuo, não pode ser inocente. Tem que agir com a cabeça de um homem de negócio. O agronegócio movimenta milhões. Ele precisa, não existe uma empresa que não tenha processos, não tenha maturidade. Então tá,
Cara, aqui você deixa de ser o homem do campo, o produtor, o camponês, tu vira o executivo. Tu vira o cara de negócios. Tu vira o cara que vai ter que fazer reuniões com o jurídico, contabilidade, finanças. É horrível, é horrível. Eu sou empresário, você quer acabar com o meu dia e falar que eu tenho uma reunião com a contabilidade naquele dia. Terrível. Eu gosto, eu trabalho no criativo, eu gosto de trabalhar no marketing, falar de contabilidade, falar de custo,